Hoje, o Banco Central divulgou o novo boletim Focus, que reúne as expectativas do mercado para a economia brasileira. Desta vez, o relatório diminuiu a previsão de inflação e da taxa de juros para 2024, que saiu de 9,25% para 9%. Essa foi uma das várias mudanças que o boletim divulgou ao longo do ano. E quem vai falar sobre elas é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, que volta aqui no estúdio. Naka, deve ser interessante fazer a comparação do que o Boletim Focus dizia lá atrás, em janeiro, no começo do ano, para agora, nesse finzinho de 2023. É a hora de comprovar se a bola de cristal do mercado financeiro está bem lustrada ou não, Márcio. Eu vou dizer que eles erraram, mas a boa notícia é que eles erraram para pior, ou seja, a situação hoje está muito melhor do que os economistas previam lá atrás, no comecinho do ano. Essa comparação a gente vai fazer com base na pesquisa Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central. Toda semana, mais ou menos uns 70, 80 bancos, consultorias, corretoras são consultados pelo Banco Central para entender para onde estão indo as previsões. É super importante isso para o regime de metas de inflação, já que o Banco Central corre para colocar a inflação dentro da meta, por isso que ele faz essa pesquisa toda semana. Então vamos aos números, Márcio, para ver se a bola de cristal funcionou ou não. Esta primeira coluna aqui é a pesquisa feita lá no comecinho do ano, quando ela foi divulgada no dia 2 de janeiro, portanto, a primeira pesquisa do ano de 2023. E a segunda coluna, a pesquisa conhecida hoje, a última pesquisa do ano. Previsão para a inflação, Márcio. Começamos o ano com uma expectativa de 5,31% e a gente está terminando o ano com 4,46%. Caiu para um patamar bem importante, porque este número está dentro da meta da inflação. Aqui não estava. Crescimento da economia, PIB, estavam esperando um crescimento fraco de menos de 1% no ano. A gente está terminando com ele mais perto de 3%. E o dólar, preço importantíssimo da economia brasileira, estavam achando que o dólar ia terminar o ano em R$ 5,27. A gente está indo para o fim do ano, os últimos dias agora, com o dólar abaixo de R$ 4,90. Daqui a pouco a gente vai falar o número de hoje, mas o mercado espera R$ 4,90. Por que os números melhoraram e o mercado financeiro acabou errando? Mas errou por um bom motivo. Por quê, Márcio? 3 principais motivos. Aqui no Brasil, a gente está tendo uma super safra no agronegócio. Isso ajuda a economia de 2 maneiras. Primeiro, a economia cresce mais do que esperava e os preços dos itens agrícolas diminuem. Além disso, a gente teve um avanço das reformas, marco fiscal, a reforma tributária que avançou, algumas mudanças no legislativo. Isso tudo gerou uma avaliação positiva dos agentes financeiros e quando o pessoal da economia está mais confiante, a economia cresce mais. E para terminar, Márcio, não dá para ignorar que os juros estão em queda. Aqui no Brasil, isso ajuda a economia a crescer mais e também há uma grande expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, a gente começou o ano, Márcio, com a possibilidade de uma recessão. Isso não se confirmou. Ao contrário, a economia americana está indo bem, não deve entrar em recessão e a inflação começa a desacelerar. Por isso, o Banco Central dos Estados Unidos já indicou que no ano que vem os juros começam a cair. Isso gerou muita reação positiva entre os investidores e também na economia real. É claro que é difícil fazer esse tipo de previsão, ainda mais numa economia tão grande quanto a nossa e influenciada por fatores externos que a gente não tem como prever. Mas, de alguma forma, será que a gente não está ouvindo as pessoas erradas para trazer esses números nessa pesquisa Focus? Essa é uma ótima pergunta, Márcio, porque quando a gente observa também as projeções do governo, o governo errou do mesmo jeito. O governo também estava mais cético, vamos dizer assim, no comecinho do ano. Esperava uma economia com uma inflação maior e com um crescimento da economia menor. O fato é que o clima, o campo e o exterior acabaram ajudando. Até a China, que era um item ali meio, não se sabe bem ao certo se tem uma bolha ou não por ali, a China, que poderia ser uma razão de dor de cabeça, não foi. Isso acabou ajudando a nossa economia nesse ano.